Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de vendas B2B. Quando você vai montar uma lista de empresas para o seu processo de prospecção, o que é melhor? Ter uma lista genérica ou ter uma lista segmentada? Neste vídeo, além de você ver a resposta sobre esse tema, você ainda vai descobrir 3 motivos que ajudam a aumentar os seus resultados com base nesta decisão de qual tipo de lista você deve seguir aí no seu processo de prospecção. Bora lá para o nosso vídeo, mas antes, aperta aqui no curtir, dá o like, vamos juntos levar esse vídeo para mais pessoas, combinado? Então bora lá. Bom, uma das ferramentas que nós precisamos para o nosso processo de prospecção é ter uma lista de empresas de acordo com o perfil de cliente ideal que nós definimos aí na nossa estratégia de prospecção, não é? Porém, muitas vezes é comum você ter mais de um perfil de cliente ideal. Imagina que a sua solução, seu produto ou seu serviço, ele atenda indústria, empresas de serviço e empresas do segmento de varejo também. Legal? Então, vamos pegar aqui como simulação e exemplo esses 3 tipos de perfil de cliente ideal. E aí eu te pergunto, o que é melhor? Na hora de montar uma lista, é melhor misturar, por exemplo, estes 3 segmentos dentro de uma lista só? Ou é melhor criarmos 3 listas, uma para cada segmento, uma para indústria, uma para serviço e uma para varejo? Na minha opinião técnica e com base nos resultados com os meus alunos e os meus clientes, a melhor estratégia é criarmos 3 listas segmentadas, ou seja, uma para a indústria, uma para serviço e uma para varejo neste nosso exemplo. E eu vou te contar agora 3 motivos para que você entenda por que é importante você, na sua estratégia de montar as listas, criar listas específicas e segmentadas. Legal? Bom, então, a primeira estratégia, a primeira grande vantagem é que você ativa o gatilho da especificidade. Você torna o seu discurso específico para aquele cliente. Então, no seu processo de prospecção, você vai falar com ele sobre notícias do mercado dele, você vai trazer indicadores do mercado dele, você vai falar dos seus cases de sucesso, dos clientes que você atende e os benefícios, as melhorias que eles tiveram no mercado dele. Você vai falar exatamente quais são as dores e as necessidades específicas da função e do mercado dele. Ou seja, você passa a personalizar todo o seu discurso de forma que o seu cliente ele vai se sentir único, ele vai se sentir exclusivo, ele não vai achar que aquilo que você está falando para ele é algo geral que você fala para todo mundo. E quando você é específico e fala coisas do dia a dia da pessoa, primeiro você chama a atenção dele, ele vai se sentir valorizado e vai querer ouvir mais sobre isso. E um outro ponto importante é que você passa a mensagem como sendo um especialista naquele assunto, que conhece tudo do assunto. Você conhece do mercado, você está acompanhando os indicadores, você já atende empresas iguais a ele e ajudou a resolver os mesmos problemas que ele tem, e você sabe como é que funciona exatamente o dia a dia dele. Olha só quanta vantagem você tem quando você separa o seu discurso de forma específica, legal? Agora eu vou te dar a segunda grande vantagem. Você consegue aumentar a gravidade do problema. Quando você faz a sua prospecção, é normal a pessoa não enxergar uma necessidade, um problema que ela tem naquele momento. A maioria das pessoas não enxergam, então eles estão trabalhando ali nos seus processos, eles têm problemas, eles têm dificuldades, eles poderiam estar muito melhores do que eles estão hoje, mas eles não enxergam tudo isso. E aí, no nosso processo de prospecção, o nosso papel é trazer pontos ali para ele, para que ele enxergue uma situação melhor do que ele está hoje.
Só que apenas enxergar uma melhoria muitas vezes não é suficiente. Ele tem que ter uma urgência em querer resolver aquela questão que ele acabou de enxergar agora e antes ele não enxergava, antes dele falar com você, não é? E aí, quando você é específico no segmento, você consegue levar mais profundidade na dor. E com isso, você consegue trazer mais urgência para ele, mais gravidade naquela situação para que ele enxergue uma necessidade de mudança. E aí sim, a sua solução é a mudança para ele, não é? Olha só um exemplo. Imagina que você venda uma solução para a gestão de recursos humanos da empresa. Você fala com o pessoal de RH e a sua solução, ela ajuda a melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e, consequentemente, isso reduz o absenteísmo. Ó, já estou sendo específico já. Então, quando eu falo com alguém de RH, o absenteísmo é um ponto de preocupação dentro das empresas, porque o absenteísmo é a quantidade de faltas e atraso dos colaboradores. Então, eles olham esse número e acompanham isso de perto, tá? Você falar com empresas sobre absenteísmo, tudo bem, você chega num certo nível de conversa. Agora, olha só quando você é específico. Se você estiver conversando, por exemplo, com uma indústria de autopeças que fornece para as grandes montadoras, como, por exemplo, Honda, Toyota, Volkswagen, entre outras. A montadora, ela não pode parar a linha de produção dela por falta de peça do fornecedor. Então, se você é uma empresa que fabrica lanterna de carro, por exemplo, você tem que seguir exatamente o planejamento da montadora e você não pode deixar faltar peças, senão para a linha de produção da montadora. E pelo que eu pesquisei, sabe qual é a multa de uma linha parada de uma montadora? Ela gira em torno de R$ 500 mil a hora parada da montadora. Isso eu vi na internet, uma pesquisa lá em 2016. Então, vamos trazer a parte específica em uma conversa. E aí a sua solução, então, reduz a falta dos colaboradores, é o absenteísmo. Você conversando com o gestor de RH, você pode falar assim, olha, nós temos ajudado empresas a reduzir o absenteísmo, dando mais qualidade de vida para os colaboradores. Com isso, eles ficam menos passíveis de ficar doente e, desta forma, eles faltam bem menos. Hoje, o absenteísmo é uma preocupação para você? E a pessoa vai dizer sim. Agora vem a parte específica. E como você é uma indústria automotiva, nós sabemos que você precisa garantir a entrega das peças para a montadora para não parar a linha na montadora. E se você tem problemas de falta de colaboradores na área de produção, você corre o risco de não conseguir fabricar o volume de peças no prazo necessário e, consequentemente, você corre o risco de atrasar ali a entrega e até parar a linha da montadora, não é isso? Isso. Parar a linha do seu cliente montadora por você não ter pessoas disponíveis para trabalhar, porque eles faltaram por N questões, isso é algo que tira o seu sono? Com certeza a pessoa vai falar, sim, tira o meu sono. E você tem esse risco hoje? Você tem acontecido aí de muitas pessoas atrasarem ou faltarem na sua área de produção? Sim, pronto, ó. Ela acabou de enxergar uma gravidade e ela tem hoje um problema, vamos dizer assim, de ter a falta ou atraso dos colaboradores que pode trazer o risco de não ter pessoas para trabalhar na área de produção e, consequentemente, entregar atrasado a peça ou não entregar as peças para a montadora e aí gerar o risco daquela multa altíssima. Então, quando eu falo tudo isso para um gestor de RH, por exemplo, de uma montadora, de uma empresa que fornece para a montadora, desculpa, de uma indústria que fornece para a montadora, ela pensa o seguinte, poxa, ele conhece o meu dia a dia, ele sabe o risco que eu tenho, ele sabe que eu corro o risco de pagar uma multa altíssima. E a multa é um ponto que me tira o sono aqui. Então eu quero falar com ele para entender como é que ele pode me ajudar. Perceberam? É diferente, por exemplo, se eu pegasse uma lista e falasse, olha, você tem alguma questão de absenteísmo? Tenho.
eu tenho ajudado empresas a reduzir e tal e tal. Não, tudo bem, eu também estou controlando aqui, está dentro do limite padrão e a gente está se virando da forma que nós estamos. Agora, quando eu falei do segmento dele, do tipo de empresa dele, do risco que ele corre, de parar a montadora e da multa, eu fiz duas coisas. Eu aumentei a gravidade do problema, porque o risco é muito grande, tira até o sono dele, e ele confirmou isso na minha ligação, e eu mostrei que eu entendo muito qual é o dia a dia dele, o que ele passa, como é que é o seu processo dentro do seu mercado específico. Olha como isso dá um potencial muito maior no nosso discurso de prospecção, tá? Então, quando você fala de forma específica, você traz mais detalhes, mais profundidade, mais estudo do mercado dele, aumenta o risco, aumenta no cliente a necessidade e a urgência. Legal? Vamos então para a terceira grande vantagem de você ser específico e você segmentar aí a sua lista. Você tem uma maior eficiência no seu processo de prospecção. Olha o exemplo do dia a dia. Eu sei o que você passa aí quando você tem uma lista que está tudo misturado. Então, imagina que você tem uma lista hoje de 50 empresas, por exemplo, tá? Para você prospectar. E ali você tem indústria, empresa de serviço e empresa de varejo. Você vai ligar, por exemplo, tá? Mandei e-mail, independente de qual é o momento da cadência. Vamos pegar um exemplo do momento da ligação, por exemplo, tá? Então você vai ligar para a empresa, você vai falar, pô, essa aqui é uma indústria automotiva, ela tem a questão lá da multa, então eu vou falar com ele sobre a multa. Legal, acabei de desligar a ligação. Vou para a segunda empresa, ela é uma empresa de serviço. As dores são outras. As preocupações de um gestor de RH de uma empresa de serviço é diferente da indústria. Ele não tem, por exemplo, a questão da multa, um exemplo. E ele tem outras preocupações que a indústria não tem. E a mesma coisa acontece com o varejo. Então, eles têm sim algumas dores incomuns, mas eles têm dores que são específicas do seu segmento e do seu dia a dia. E quando você toca nesse detalhe lá embaixo mesmo, naquele ponto específico, é isso que chama atenção. Então, aí imagina que você quer agora falar com a empresa de serviço. Aí você vai falar, pô, qual que é mesmo o problema principal da empresa de serviço? Você tem que ficar pensando antes de ligar. Fiz a ligação, desliguei, agora é uma empresa de varejo. Qual que é mesmo? Então, toda hora, você tem que ficar virando a chave na sua cabeça para reprogramar o seu discurso para você falar ali com o seu cliente na prospecção. Isso é para você ter detalhes específicos para chamar mais atenção. Agora, se você quer fazer um discurso raso, simples, que todo mundo faz, e falar a mesma coisa com todo mundo, pode ser que o seu resultado não tenha tanta eficiência assim quando você é específico no assunto. Legal? E aí, se você separa a sua lista por segmento, eu vou pegar então agora só a indústria. O que eu faço? Eu não tenho que ficar virando a chave e reprogramando a minha cabeça, não. É tudo indústria? Beleza. É tudo indústria de autopeças? É. Todos têm a preocupação da multa? Tem. Então eu vou falar a mesma coisa com todos. Eu não tenho que ficar a cada contato que eu vou ligar para ele, eu tenho que ficar pensando, parando, reprogramando a minha cabeça. Não, é um atrás do outro, pá, 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 e dessa forma eu consigo ter uma eficiência muito maior. Sem contar que quanto mais eu falo sobre aquele segmento, quanto mais eu pesquiso sobre aquele segmento, quanto mais eu ouço as dores do segmento que o cliente me fala, mais ainda eu me especializo naquilo e eu fico melhor ainda. Legal? Então, aqui está o motivo, aqui estão 3 motivos para você trabalhar com a sua lista segmentada, mostrando que essa estratégia ela pode te dar um resultado muito maior aí no seu processo de prospecção. Legal? Mas não vai embora ainda não, espera aí. Se você não curtiu este vídeo lá no começo, aproveita e faz agora. Aperta o curtir aí para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Legal? Então, valeu pela presença. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!